Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um filme nacional original Netflix, Sete Prisioneiros. Uma dura história sobre a escravidão moderna com 1h e 34 minutos de duração, protagonizada por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro. Aqui eu faço uma análise sem spoiler, então já sabe, segue comigo até o final do vídeo. No filme Sete Prisioneiros, conhecemos o Matheus, um jovem que mora no interior de São Paulo. Ele mora em uma humilde moradia com a família e trabalha na roça para sobreviver. Logo no começo do filme, descobrimos que ele está de mudança para a cidade de São Paulo. Isso porque ele conseguiu uma oferta de trabalho num ferro velho com direito à moradia e à alimentação. Como a vida na roça não é fácil e também não existe tantas possibilidades de mobilidade social, ele decide ir para a cidade grande atrás dessa oportunidade. A família dele super incentiva esse grande passo na vida dele e também recebe um adiantamento antes pelos serviços que ele irá prestar em São Paulo. Ele sai do interior numa van juntamente com outros 3 jovens que carregam sonhos em comum. Todos querem fazer uma graninha extra na cidade grande para ajudar as suas famílias. Porém, assim que a van chega em São Paulo, logo eles percebem que o sonho se transformou em um pesadelo. Os 4 meninos caíram em uma cilada e começam a trabalhar em um sistema análogo à escravidão, sem qualquer contato com o mundo exterior. O patrão, o Luca, vivido pelo Rodrigo, não tem a menor piedade dos jovens. Eles ficam presos de noite e de dia trabalham por longas e longas horas com uma pequena pausa para o almoço. Os rapazes não recebem salário e quando o Luca é questionado, ele sempre dá a mesma resposta. Eles já receberam adiantamentos. O dinheiro que a família recebeu antes, a van que transportou eles, a comida que comem, as camas em péssimas qualidades que dormem. Ele inventa gastos exorbitantes de modo que os meninos sempre estão em dívida com ele. Os rapazes até mesmo tentam negociar com o patrão, mas o tiro acaba saindo pela culatra. E você que tá me assistindo aí e não conferiu a produção, pode até pensar: é fácil, é só eles fugirem quando rolar uma oportunidade. Foi o primeiro pensamento que eu tive enquanto assistia ao filme, mas logo descobri que o buraco é bem mais embaixo. Não adianta ninguém tentar fugir, por 2 motivos. Eles vivem sob ameaças e o esquema vai muito além do Luca. Como o recrutador buscou eles diretamente nas próprias famílias deles, facilmente o Luca e o seu bando poderiam dar um sustinho na família de cada um deles, ou até fazer coisas piores. Mesmo os garotos conseguindo fugir e alertando as suas famílias, ainda assim seriam capturados. Isso porque o Luca não está sozinho, ele é apenas uma pequena peça dentro de um grande esquema que conta até mesmo com a ajuda da polícia. E nessa história, o Matheus, pouco a pouco, vai também se tornando uma peça desse mesmo sistema que o mantém preso. Isso porque ele tenta ganhar a confiança do Luca para, quem sabe, conseguir escapar do ferro velho e ganhar liberdade. E conforme o filme vai evoluindo, percebemos que o Matheus não tem muitas saídas, não tem muitas escolhas, e ele precisa fazer tudo que o patrão manda. E até mesmo quando a gente acredita que o personagem pode estar agindo por livre e espontânea vontade, não é bem por aí. A todo instante ele está sob pressão. Conforme o filme evolui, o Matheus vai se aproximando muito mais dos valores do patrão do que necessariamente dos jovens escravizados. E aí fica uma grande pergunta no ar: até onde o Matheus está disposto a ir para sobreviver? Complexo, né, gente? Só assistindo para entender. O filme Sete Prisioneiros traz um retrato cruel do capitalismo. Como opressor e oprimido muitas vezes se confundem e são as mesmas pessoas em estágios diferentes da vida. O personagem Luca, que é um dos grandes vilões da narrativa, é trabalhado em camadas e ao longo do filme vamos compreendendo um pouco melhor a trajetória dele. Um dia ele já foi uma pessoa muito humilde que precisou ingressar no sistema para sobreviver, tal como Matheus precisa fazer agora, pois aceitando se tornar opressor, há uma possibilidade de mobilidade social, mesmo que isso custe muito caro. O Matheus, pouco a pouco, vai passando por uma transformação similar. Ele vai compreendendo as regras do jogo, que para sobreviver ele vai precisar abrir mão de valores e princípios. Ambos os personagens são peças descartáveis de um sistema opressor. E enquanto eu assistia a produção, um sentimento passou pela minha cabeça: será que o futuro do Matheus será similar ao do Luca? Gente, que filme cruel. Ele é relativamente curto, 1h e 34 minutos de duração, então ele acontece sem enrolações. Rapidamente temos essa evolução que eu acabei de dar pra vocês. No entanto, isso também acaba sendo um pequeno
pequeno probleminha, principalmente quando se aproxima do final do filme. Parece que algumas etapas da construção do Matheus são apenas pinceladas pra gente, deixando tudo muito subentendido. E o desfecho do longa acaba sendo amargo. Uma decisão chocante foi tomada pelo Matheus. Mas, dado todo o contexto que assistimos, não soa incoerente a decisão do personagem. Como ele poderia fazer diferente? Não existia outros caminhos para ele. É um roteiro com ritmo e bem amarradinho, tem começo, meio e fim, mesmo que seja um final cruel. Inicialmente, quando eu finalizei a produção, eu até soltei em voz alta: Que final mequetrefe foi esse? porém, posteriormente, eu percebi a coerência narrativa presente naquele desfecho. E pra quem se pergunta se há muita violência nessa história, afinal, é um filme sobre escravidão moderna. Não acho que conte com muita violência explícita, porém, é um filme extremamente agoniante, gente. Eu não conseguia nem me mexer enquanto eu assistia. É tenso do começo ao fim. Por mais que ele não tenha violência física em muitos momentos, ainda assim, é muito chocante tudo que a gente assiste. Inclusive, se você também assistiu Sete Prisioneiros, me conta aqui nos comentários se você também teve essa mesma percepção que eu tive. Bem, mudando da água pro vinho, vamos falar agora sobre as atuações. Estão ótimas, os atores entregaram absolutamente tudo, o Rodrigo e o Christian estão incríveis nos personagens deles e provavelmente alguns de vocês devem se perguntar: Ué, a Lai falou que são 4 meninos escravizados. Cadê os outros 3? A conta não tá fechando. sim, são 7 prisioneiros, porém 3 desses rapazes são apresentados tardiamente na história. O Matheus está no centro de toda a narrativa, mas os outros 3 jovens iniciais também ganham destaque. Cada um deles ganha o seu devido momento de aprofundamento. Eles brilham em tela, mesmo que com menor tempo de cena. Sem sombra de dúvidas, a história desse filme é necessária. Vira e mexe eu vejo notícias aí sobre pessoas resgatadas no Brasil em situações análogas à escravidão. E numa rápida pesquisa, sem muito esforço, viu, gente, eu encontrei informações chocantes. Apenas no ano de 2020, 942 pessoas foram resgatadas no Brasil em situações análogas à escravidão. E somando os últimos 25 anos, mais de 55 mil pessoas foram resgatadas em situações do gênero. A realidade retratada em Sete Prisioneiros é apenas uma pequena amostra de uma estrutura gigantesca que ainda existe no Brasil. E para quem gostou do filme Sete Prisioneiros, eu aproveito o espaço para deixar uma outra sugestão para vocês. A produção indiana O Tigre Branco. Um filme que carrega traços similares a Sete Prisioneiros e que também conta uma história de sobrevivência, se adaptar ao sistema ou ser massacrado por ele. Inclusive, o diretor desse filme, o Rami Barani, trabalhou como produtor de Sete Prisioneiros. Logo, qualquer semelhança não é mera coincidência. Bem, se você gostou desse vídeo, não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! Se você gostou do longa-metragem Sete Prisioneiros, talvez você curta